Eu trabalho aqui no Escritório de Evidências, na CITEM, no órgão central da Secretaria de Educação de São Paulo. E hoje eu estou aqui para apresentar mais um seminário semanal do Escritório de Evidências, em que a gente convida pesquisadoras e pesquisadores para contar um pouco de alguma experiência, de alguma pesquisa que fizeram sobre o tema, sobre a temática educacional, trazendo evidências para a nossa tomada de decisão. E acredito que muitos de vocês já conhecem, já sabem, mas o Escritório de Evidências, é muito bom relembrar, ou para quem está em primeira viagem, o Escritório de Evidências é um departamento relativamente novo aqui da Secretaria de Educação, da CITEM, que começou no começo desse ano, no começo de 2020, que tem como objetivo último transformar a cultura da administração pública por uma cultura que utilize as evidências para a tomada de decisão. Então, você, em algum momento de decidir entre ir para o caminho A ou caminho B, você use a evidência para tomar a decisão. Então, é por isso que, justamente, a gente semanalmente traz pesquisadoras e pesquisadores para contar um pouco da experiência, um pouco da pesquisa, um pouco das evidências trazidas por eles, e contar para vocês, para você, servidor, para a gente, servidor público. E, em linhas gerais, o que a gente visa fazer com esses seminários semanais é fazer o meio de campo entre a academia, entre o produtor de conhecimento, que muitas vezes fica com esse conhecimento reservado, em um grupo hermético, um grupo fechado, e que pouco é divulgado, pouco é compartilhado, o meio de campo entre essa pessoa que produz conhecimento e o servidor público que muitas vezes acaba não tendo o conhecimento necessário para tomar uma decisão, e o servidor público que, no limite, vai formular, implementar e avaliar a política pública. E a gente vem fazendo esses seminários semanais desde fevereiro, e, se eu não me engano, a gente já ultrapassou a 30ª edição dos nossos seminários, e religiosamente a gente apresenta semanalmente pessoas, experiências, pesquisas, todas voltadas à temática da educação. E a gente começou em um ambiente presencial, lá no órgão central, lá no centro de São Paulo, e por motivos maiores a gente alterou para o ambiente online, o que traz até algumas séries de vantagens, como, por exemplo, a gente tem acesso muito maior a outras pessoas, principalmente de outras cidades, que conseguem acessar ao seminário com um custo muito baixo de entrada no seminário. E o seminário de hoje não vai ser diferente. A gente vai seguir a mesma lógica em que os seminaristas eles vão contar um pouco, vão falar um pouco sobre a experiência, sobre a pesquisa deles, e no final a gente vai passar por uma rodada de perguntas. Hoje a gente tem 3 seminaristas, então ligeiramente diferente, mas no geral vai ser bem parecido que nas outras semanas. Os seminaristas vão contar um pouco da experiência e depois a gente vai passar para algumas rodadas de perguntas. Então, eu vou pedir para a Melina transmitir o link de interação, em que vocês vão poder colocar a pergunta de vocês, inscrever a pergunta de vocês nesse link aí. Então, anota esse link, porque ele não vai passar de novo, não vai ser passado de novo, em que vocês, assistindo o seminário, assistindo a fala dos seminaristas, vocês conseguem, assim que surgir uma dúvida, inscrever o comentário, a dúvida de vocês nesse link aqui. Então eu vou deixar uns segundinhos aí para vocês anotarem e para a gente conseguir fazer um bate-papo bem bacana, bem legal, no final do seminário, no final desse evento. Então eu vou passar a palavra para os nossos seminaristas. Hoje, como eu bem falei, são 3 seminaristas. E desses 3, 2 são Gustavos. Primeiro, o Gustavo Henrique, ele é pesquisador do INEP, lá do Ministério da Educação, e ele desenvolve pesquisas, avaliações dos sistemas educacionais brasileiros, principalmente no campo de educação profissional e tecnologia. E, além disso, além do pesquisador Gustavo, a gente tem o Gustavo Mendonça, que é servidor público aqui, coordenador do ensino médio da Secretaria de Educação de São Paulo, que lidera a implementação do programa Novotec aqui da SEDUC, aqui da Secretaria de Educação de São Paulo.
E além do Gustavo, a gente tem a Natália, que ela é servidora de outra secretaria, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e diretora do Novotec de lá. Então, o formato de hoje, o Gustavo do INEP, o Gustavo Henrique, ele vai falar um pouco sobre educação profissional e tecnológica, e o Gustavo da SEDUC e a Natália da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vão comentar essas temáticas com base na experiência deles. Então, eu primeiro passo a palavra para o Gustavo do INEP, o Gustavo Henrique. Então, Gustavo, desculpa, eu queria primeiro agradecer a todos vocês, aos dois Gustavos, a Natália, pela disponibilidade, pelo tempo que vocês estão dispondo de sua sexta-feira, que eu tenho certeza que é muito corrida, para contar um pouco da experiência de vocês, que eu tenho certeza que para a gente vai ser muito encantador, vai ser muito agregador e vai, com certeza, mudar a maneira com que a gente olha e entende a educação profissional e tecnológica, que é uma temática super importante dentro da área da educação. Então, meus sinceros agradecimentos, meu sincero obrigado pela disponibilidade. Então, agora sim, muito obrigado a todos e Gustavo Henrique, a palavra, o palco do Zoom é seu. Muito obrigado, Vinícius. Está me ouvindo? Muito obrigado, então, Vinícius. Quero te agradecer pelo convite, agradecer à professora Maria Elisa, que também nos convidou, a Melina, que também está nos recepcionando hoje. Muito obrigado, é um prazer bastante grande poder ocupar, mais uma vez, não eu, mas o nosso grupo, o Escritório de Evidências, aí da Secretaria de Educação de São Paulo. Hoje eu represento também, Vinícius, é bom dizer, um grupo do INEP, que é o grupo da Diretoria de Estudos Educacionais do INEP, especificamente a Coordenação Geral de Instrumentos e Medidas Educacionais. A gente já teve alguns participantes aqui, acho que a Ana Elizabeth já participou, que eu sei, o Adolfo, o professor Armando, o Robson, enfim, alguns desses nossos pesquisadores dessa coordenação, da qual eu faço parte, e atualmente tenho o prazer e a honra também de coordenar. Então, só estabelecendo um pouco esse link institucional que eu acredito ser necessário, nós somos a Coordenação Geral de Instrumentos e Medidas Educacionais do INEP, estamos dentro da Diretoria de Estudos Educacionais, onde, de fato, se produz esse tipo de estudo sobre as evidências que o INEP produz, e produzindo, assim, novas evidências sobre os números do censo, sobre as avaliações que o INEP desenvolve, e essa coordenação está dividida em 4 linhas de pesquisa. A linha da educação superior, a linha da educação básica, a linha do financiamento educacional e a linha da educação profissional e tecnológica. E hoje, além de coordenador, eu venho aqui falar como pesquisador de uma dessas linhas, que é a linha de educação profissional e tecnológica, e agradeço muitíssimo o convite da Secretaria de Educação de São Paulo. Eu falei um pouco também do INEP para que a gente possa compreender o início da nossa pauta, da fala que eu preparei para hoje. Toda a ideia que a gente vai discutir, toda a evidência que a gente vai discutir no INEP, ela parte de discussão em grupo, todas elas. Parte, lógico, de uma ideia de algum pesquisador, algum grupo de pesquisadores, falar, a gente acredita que isso acontece no país, a gente quer investigar tais números do censo, a gente quer provar ou refutar uma determinada hipótese. E nessas linhas, um grupo muito pequeno, eu diria que quase solitário no início, e hoje um grupo já bem maior, colocou em pauta a necessidade de avaliar a educação profissional e tecnológica do Brasil, a formação do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Isso foi o que esse grupo colocou em pauta, e esse grupo hoje está, em parte, nos ouvindo, Vinícius. Temos aqui o Robson, com certeza está nos ouvindo, a Ana Elizabeth, a Suziane, que já estiveram com vocês, fazem parte desse grupo. Mas, enfim, nessa pergunta, uma das nossas colegas e outros colegas do grupo nos perguntaram, mas por que avaliar a educação profissional? É uma linha nova que a gente estava trazendo de pesquisa, mas a pergunta era, mas por que avaliar a educação profissional? Precisa mesmo avaliar a educação profissional? A gente tem aqui a Diretoria de Avaliação da Educação Básica, a Diretoria de Avaliação da Educação Superior, mas a gente precisa mesmo avaliar a educação profissional? E nós ficamos com aquela pergunta na hora, na reunião,
E, lógico, o que nos ocorreu a responder naquele momento foi, olha, nós acreditamos que é impossível pensar num país mais desenvolvido cientificamente, pensar num país mais desenvolvido tecnologicamente, mais ainda, pensar em um país desenvolvido socialmente e economicamente, sem pensar na formação dos trabalhadores. Ou então, nós vamos viver na ilusão de um país que é desenvolvido sem pensar na educação de quem trabalha nesse país. E depois que passou essa reunião, e essa resposta, acredito que foi satisfatória no momento, mas não foi satisfatória para a gente, porque nós começamos a nos perguntar por que pessoas que gostam da educação, são comprometidas com a educação, né, não são pessoas que estão alheias a esse assunto, nos fazem essa pergunta. E nós temos que voltar primeiro para uma realidade de entender o país que a gente vive. E, infelizmente, o Brasil é um país que vive um paroxismo muito grande. A gente sempre diz que se você pergunta assim para a população em geral, ou aqui num conjunto de educadores, educadora brasileira, o que você acha da educação profissional? O que você acha da gente ter formação profissional e fomentar isso no país? As pessoas pensam assim, quase unanimemente, é muito importante. Não importa se é da esquerda, da direita, essa resposta vem de todos os campos. É muito importante pensar nessa formação, com certeza. Mas talvez exista uma segunda fala oculta na cabeça de todos nós brasileiros, ou de grande parte de nós, que responde aqui dentro, agora não verbalizando isso, mas aqui dentro responde assim: curso técnico, né? Porque educação profissional é curso técnico. Curso técnico é algo muito importante para o filho do outro, não para o meu. O meu filho que já está fazendo colégio particular, o meu filho que vai fazer vestibular para medicina, para direito, para engenharia, ele tem uma outra perspectiva de vida. Mas eu acho que é muito bom a educação profissional e tecnológica para o filho do outro. Ou não é minha área, ou não é o que eu estudo, não me interesso, mas eu acho que é muito bom. E nós percebemos que isso está muito ligado a um desconhecimento do que é educação profissional e tecnológica e do que nós somos como país. Um país em que o trabalho é profundamente rejeitado. Um país em que foi um dos últimos países, ou o último país, a abolir a escravatura, onde o trabalho do trabalhador é algo quase do escravo, do serviçal, algo que a gente precisa pensar pouca atenção. E essa é uma visão tão retrógrada, tão atrasada, que a gente acha necessário primeiro discutir o que é de fato educação profissional e tecnológica. Eu queria agora compartilhar a minha tela com vocês. E algumas das pesquisas que temos feito nos últimos tempos, tá? Mais especificamente nos 2 últimos anos. Só um pouquinho. 2, 3 anos. Primeira questão é: o que é educação profissional e tecnológica? Porque se a gente fala assim, educação profissional, vamos pegar pela palavra, é tudo que é relativo à profissão. Então, se eu falo assim, por exemplo, do direito, quem faz bacharelado em direito não é para ser advogado, para ser juiz, não é para ter uma profissão na área do direito. Quem faz medicina não é para ser médico, quem faz economia não é para ser economista. Então, toda a formação superior já seria uma educação profissional, mas isso não é suficiente, porque quando nós falamos em educação profissional, quando falamos em educação do trabalhador, da trabalhadora, há recortes na nossa cultura que dizem, olha, tudo bem, o médico é um profissional, mas educação profissional a gente não está falando da educação do médico. Ótimo, tudo bem, mas é algo que a gente tem que discutir. Então, o que envolve esse escopo? E a gente fez um diagrama estrutural da educação brasileira. Durante muito tempo, a gente estava tentando dizer, olha, será que você sabe mesmo onde está a educação profissional do Brasil, o que é ou o que não é educação profissional? E a gente tentou desenhar esse diagrama da educação brasileira como um todo. Dá uma olhada aqui no retângulo aqui de baixo. Isso é educação básica, com várias divisões que não estão em lei. Às vezes estão em resolução, às vezes estão no censo, às vezes estão no nosso palavreado comum. Mas a educação brasileira, pela LDB, ela tem 2 níveis, apenas 2 níveis, a educação básica e a educação superior. Esses níveis intermediários, eles vão se construindo com o conjunto da educação. Vamos dar uma olhada neles?
A gente tem educação infantil, que tem creche pré-escola, tem ensino fundamental, que tem os anos iniciais e os anos finais, isso não está na LDB, mas a gente fala assim, não fala? Tem o ensino médio, com diversos tipos de oferta. Nós temos a educação superior com a graduação, com os cursos sequenciais, com a pós-graduação, lato sensu, estrito sensu. E aí, no meio, a gente tem algo que a gente chama de educação profissional e tecnológica. E educação profissional e tecnológica é tudo que a gente pintou aí de verde. Tudo que está em verde faz parte da educação profissional e tecnológica. A gente vai discutir um pouquinho ela nesses minutos. Agora eu recortei só a parte da educação básica, tudo bem? Olha aqui, ó. O que está pintado de verde? Nós temos o FIC integrado ao ensino fundamental, a gente tem que falar deles, mas antes de ficar nesse quadrado, dá uma olhada que tem lá fora do quadrado, que está escrito FIC, bem no canto direito, que é a formação inicial e continuada de trabalhadores, que é a qualificação profissional. E vocês perceberam que não tem nenhum númerozinho nela? Porque em todos esses quadradinhos tem uns númerozinhos embaixo, né? Esses números fazem parte do mapeamento que a gente fez no nosso estudo, que a gente vai disponibilizar com vocês, quais são as etapas de ensino do censo da educação básica que você tem que consultar, se você quiser números, de todas essas ofertas distintas. Mas essa do FIC não tem nenhum número. E você sabe por que não tem nenhum número? Porque os cursos de qualificação profissional não fazem parte da educação básica e eles não aparecem no censo da educação básica. Isso é um grande problema para a gente porque nos limita a capacidade de investigar sobre esse público específico. Mas eu queria falar um pouco sobre esse público. Quando a gente fala em qualificação profissional, e isso a gente está falando de educação profissional, geralmente tem um estereótipo na cabeça da gente, né? Fala assim, curso técnico, né? Formação profissional. Falam, é um homem, 30, 40 anos, ele está com um jaleco, ele está sujo de graxa, ele está operando uma máquina. Então, além de as pessoas não conhecerem o que é educação profissional como um todo, todos esses quadradinhos verdes que a gente vai passear aqui, elas também têm uma ideia do que é, e às vezes uma ideia até distorcida, do que é o aluno, do que é um curso de educação profissional e tecnológica. E a gente queria falar um pouco sobre essa essência da qualificação profissional. Olha, vocês sabiam que os cursos de qualificação profissional eles têm 656 distintas especialidades e que estão distribuídos em 13 eixos tecnológicos distintos, várias formas da educação profissional. E aí eu preciso citar uma história que eu venho contando, a gente conversou sobre ela ontem e eu quero repetir aqui com vocês. Logo que começou a pandemia, nós, pesquisadores do INEP, tivemos que ir para o teletrabalho, todo mundo fugindo do escritório, vocês sabem muito bem, eu não preciso pedir para vocês imaginarem como foi esse momento, todo mundo fugindo do escritório, temos que ir para casa, a gente precisa se isolar, ok. Aí, esse grupo foi para casa e a gente fazia aquele questionamento, como que a gente vai agora trabalhar? Como vai funcionar o trabalho em conjunto? A gente vai se falar por e-mail? Como que a gente vai demandar? Vai usar o WhatsApp? A gente precisa se reunir com que plataforma? Aí começaram as ideias, né? Não, é Skype. Quem é que tem Skype? Ah, não, o meu aqui é Google Meet, é Hangout. A gente estava usando Hangout no começo. E todas as pessoas, como é que eu vou acessar as minhas bases de dados no INEP? Todo mundo saiu correndo para casa até a gente conseguir fazer, finalmente, uma primeira reunião. E eu lembro que nessa nossa primeira reunião, começou a reclamação, né? Que o pessoal dizia, Gustavo, olha, eu não estou conseguindo participar, mandando mensagem, né? Eu não estou conseguindo participar porque o meu computador pifou, porque não funciona mais, porque o meu não tem câmera, porque tem que instalar aqui um tal de plugin e eu não sei instalar, porque minha internet é muito lenta, não roda esse tipo de transmissão de vídeo, o meu filho já está tendo que assistir a aula e a gente só tem um computador. E aquela loucura, todo mundo atrás de técnico informática. E quando a gente voltou na nossa primeira reunião, a gente fez o seguinte questionamento. É importante pensar na formação, avaliar e saber os números dessa pessoa que foi na tua casa para arrumar o teu modem, dessa pessoa que foi
no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, onde a gente trabalha, e nos deu acesso às bases de dados, que foi aí na tua Secretaria de Educação, na tua escola, deu acesso à estrutura para que você tivesse possibilidade de conversar em conjunto com todos nós? É importante pensar na formação, então, desse eixo tecnológico que tem a ver com informação e comunicação, mas outras coisas também aconteceram. Uma das que a gente fala é como é que a gente vai fazer compra agora? Então, como é que eu vou fazer? Se eu não posso ir no mercado, eu vou ter. Aqui perto a gente tem o Super Veneza, então vou ligar aqui para o Super Veneza, para o mercado, fazer uma lista e eles vão trazer a compra até a minha casa. Ótimo. Aí, quando chegava aqui, o pessoal se vestia que nem um astronauta, né? Botava máscara, luva, vai buscar a comida lá embaixo, lava, e a gente pergunta. É importante pensar na formação do profissional da técnica que pensa na logística, que faz com que o produto chegue no mercado, que faz com que o produto chegue na farmácia. É importante pensar no eixo tecnológico da saúde. A gente está falando de uma endemia. Você imagine um hospital agora sem técnicos e técnicas em enfermagem, sem o pessoal da saúde, sem o pessoal do curso superior de tecnologia em gestão hospitalar. Será que vale a pena a gente olhar para esse tipo de formação? A gente tem informações sobre isso, produzir evidências sobre esse tipo de formação ou não vale a pena? Outras coisas que aconteciam também era o pessoal ia tomar banho, chuveiro explodia na cabeça da pessoa, e aí não sabia como consertar, porque na cabeça de muitos é muito simples, né? Você pega o fio, desencapa o fio, outro fio você desencapa também, você liga um no outro, é uma coisa muito simples, não precisa nem de educação, qualquer pessoa pode fazer isso e pronto, está funcionando. E um saber técnico vai saber que não é assim que se faz, que você precisa descascar mais o fio, que você precisa ter maior superfície de contato, que se você tiver muita corrente, você precisa botar um bloco cerâmico, que você precisa isolar os setores. E quem sabe fazer isso é quem teve algum tipo de educação, principalmente nos cursos de qualificação profissional. Então, quando a gente está falando de profissional de qualificação, da formação em qualificação profissional, essa formação até de curta duração, a gente está falando da sua vida, falando da vida do técnico que vai instalar o chuveiro na sua casa, que tomara que seja muito bom, daquela senhora ou daquela menina que faz a sua unha, manicure, faz bem feita, não tira um bife do teu pé, não acaba, e ela tem que ter educação para isso, talvez ela faça um curso de 200 horas, e eu imagino que ela faça esse curso. Ou essa pessoa que, de repente, falou, Gustavo, estou desistindo, e aconteceu até na nossa equipe, estou indo para Florianópolis. Acabou, agora é home office, eu vou para Florianópolis, vou pegar o carro, pegar o marido, pegar o filho, vamos tudo para Florianópolis. E a gente falou, tomara que a pessoa que faça a revisão no seu veículo tenha feito um curso de manutenção em automóveis, um curso técnico, um curso de curta duração, que mexe com a sua vida. E a gente espera que a gente não precise tanto de epidemias para mostrar a importância da formação do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Mas como que isso se interpreta em números? Bom, primeiro, a gente precisava destruir alguns desses estereótipos. Olha quanto eixo tecnológico diferente a gente tem na parte de serviços, na parte de cozinha, como é bom ir num lugar que te serve um bom prato, que é um prato que não só é gostoso, mas ele cheira bem e é bonito. E para fazer isso é preciso de saberes do trabalho, saberes que são muito, muito distintos daqueles saberes que tradicionalmente a gente tá acostumado a olhar na educação. Bom, sobre esses cursos de qualificação profissional, eu vou voltar aqui porque eu preciso citar uma pesquisa antes, me desculpe. Muita gente faz pesquisa para ver se tem impacto ou não tem impacto esses cursos de qualificação profissional, esses cursos de curta duração na vida do brasileiro. Aí o pessoal faz os modelos, aqueles modelos assim que é tão matemático que daria para, sei lá, um modelo de uma nave indo para a Lua. Você fica vendo, né? Mas tem todas as considerações, né? Eu, quando leio esses modelos, muitas vezes eu penso assim, parece que eu estou na frente de uma prova de física, era aquela que dizia, né? O cara pula de um avião, né? Um paraquedista pula do avião com um lugar onde a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, a altura é tal, e tem que considerar que é no vácuo, né?
a gravidade é constante, é no vácuo, não tem atrito. E eu pensava, nossa, esse cara pulou do avião e morreu na hora, né? No vácuo, acabou para a vida. Não, mete o modelo, mete um Torricelli lá, né? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2AX. Aí eu vejo esses modelos e muitas vezes esse modelo diz assim, olha, não faz diferença, é um castelo sobre areia da formação para esse povo. Para que da formação para esse trabalhador? Não é importante da formação para esse trabalhador? Não é importante? A minha utopia, cada um tem uma utopia educacional. A minha utopia educacional é o dia que eu chamar alguém para consertar o chuveiro aqui em casa. Eu, infelizmente, não preciso, porque eu fiz curso técnico em eletrônica. Mas outras especialidades que eu preciso tanto, consertar o cano aqui, que eu tenho muita dificuldade, e entre uma mulher, tá, que tenha feito um curso de qualificação profissional, longe de todos esses nossos estereótipos, e uma pessoa que ganhe muito bem para fazer esse trabalho. E alguns perguntam, será que faz diferença? Ou não faz? Não faz. Pelos esses modelos, a gente viu que não faz. Mas o IBGE fez uma pergunta na PNAD. E ele perguntou assim, ó, então, a evidência que a gente queria trazer para vocês. Olha, entre você que é egresso de um curso de qualificação profissional, e aí não trabalha na área, você que trabalha na área é útil para você, eu sei que você está trabalhando na área, mas para você que não trabalha na área desse curso de qualificação profissional, foi útil para você ou não foi útil? E a resposta está naquela barrinha da esquerda, para mim aqui na esquerda. Utilidade do curso para a vida profissional. 90,5% disse que é útil e 9,5% disse que não é útil. Aí eu pergunto, será que ele está errado? Será que não teve utilidade para esse brasileiro, para essa brasileira, esse curso de qualificação profissional? Mas quantos são eles? Essa é uma pergunta difícil de responder e eu queria trazer outras evidências para vocês aqui. Olha só, dá uma olhada nesse retângulo aqui de cima. Porque a gente falou que o censo não conta os cursos de qualificação profissional. As pessoas dizem, conta sim. Ó. Dá uma olhada aqui. Ó. O censo, lá em cima, disse que no ano de 2017 teve 39.197 matrículas em cursos FIC, de formação inicial e continuada. Está aí, ó, contou, 39.197. Mas espera aí, o Senai, no mesmo ano, só de formação inicial e continuada, olha lá, ó, formação inicial continuada. Lá na última coluna, total, ele disse que ele teve 1.339.000, só o Senai sozinho. Como é que pode? Pode porque o que o censo conta não é a qualificação profissional pura. O censo conta a qualificação profissional que está integrada à educação básica. E esse é o nosso próximo assunto. Tudo bem, agora a qualificação profissional, quantos são no Brasil? Não sabemos. São milhões de brasileiros. Só o Senai está declarando aí, ó, em iniciação profissional, 827.000 e mais 1.340.000 em formação inicial e continuada. Então, um universo aí de 2.200.000 pessoas só no Senai, só no ano de 2017. Quem são esses brasileiros? Como eles vivem e qual é a formação que eles recebem. Temos dificuldade em saber. Mas a gente sabe que é muito útil ao país e estamos apresentando alguns outros estudos ainda inéditos. Vou falar deles no final. Bom, agora dá uma olhada aqui, agora na linha... Vamos para dentro da educação básica. Você está vendo que tem ali FIC integrado ao ensino fundamental? O que é isso? Sabe educação de jovens e adultos? Você conhece tão bem a educação de jovens e adultos? É importante a educação de jovens e adultos. Essa educação de jovens e adultos, às vezes, ela é de ensino fundamental, às vezes, ela é de ensino médio. Será que não é interessante a gente ter a educação de jovens e adultos integrada à educação profissional? Será que não é uma expectativa do estudante que já não está na idade certa? Está fazendo um ensino fundamental com 25 anos, por exemplo, ou o ensino médio com 40 anos de idade. Será que ele não tem a expectativa, ela não tem a expectativa de uma formação profissional junto? Bom, isso é o que a gente chama de FIC integrado ao ensino fundamental e lá em cima o FIC integrado ao ensino médio. É a EJA integrada a um curso de qualificação profissional. É um curso de qualificação no de baixo e um curso de qualificação no de cima. Vamos dar uma olhada como é que isso poderia funcionar. Nós temos outras coisas aqui. Tá? Além da qualificação integrada, você pode ter o curso técnico.
mas o curso técnico não é mais um curso de 300 horas, de 200 horas. Um curso técnico é um curso já de longa duração, de 2 anos, de 3 anos, 1 ano e meio, em poucos casos, mas um curso que é o curso técnico de nível médio. Ele pode ser integrado à educação de jovens e adultos? Pode. Mas ele tem outras formas de oferta que são mais famosas. A principal delas é o que a gente chama de técnico integrado. Olha só, nós temos o ensino médio. Me desculpe, esse aqui, ensino médio, está pintado de verde, ele está pintado errado, tá? Esse ensino médio não é profissional, ensino médio tradicional. Será que eu não posso ter um ensino médio integrado ao curso técnico? Sim, é possível, isso é o técnico integrado. Quando você vai fazer um ensino médio, o estudante faz o ensino médio e o técnico na mesma escola. Mas ele que ele faz o ensino médio, a formação geral, em uma escola e a formação técnica em outra escola. Também tem o normal magistério. E também tem o ensino técnico, olha só, para quem já fez o ensino médio e agora vai fazer só o curso técnico, só a formação profissional. Então, olha quantas formas distintas a gente tem de oferta da educação profissional de curso técnico de nível médio. E no novo ensino médio, você vai ter uma base nacional curricular comum, está bem à esquerda, e uma das opções, a quinta, o quinto itinerário formativo, é a educação técnico-profissional. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada nos cursos técnicos. Os cursos técnicos são desenvolvidos também nesses 13 eixos tecnológicos e se desenvolvem em 227 distintas especialidades. Já falei de algumas delas aqui, não vou me repetir, eu quero ir para alguns números. Vamos olhar isso no Brasil e no mundo. Então, olha aqui, ó, isso aqui é um gráfico por idade de como se dá a educação profissional no mundo e no Brasil, vem da OCDE. A barra mais à esquerda, a barra mais azul, diz o seguinte: da população de 15 a 19 anos que frequenta a escola, quantas delas estão fazendo o equivalente a curso profissional, a cursos técnicos, principalmente, ao equivalente ao nosso curso técnico? Veja que a Áustria são 70%, a Suíça, 62%, a Bélgica, 57%, a média dos países da OCDE, 43%. Quase metade dos estudantes que estão no nosso equivalente ao ensino médio fazem educação profissional. E no Brasil? Como que isso se dá? Lá na ponta, 8%. Apenas 8% do nosso ensino, dos nossos estudantes de 15 a 19 anos que estão estudando, estão fazendo alguma formação profissional. E como que isso se dá em outras faixas de idade? Olha só, quando passa dos 20 anos, o que acontece no mundo dos 20 aos 24 anos e depois dos maiores de 25 anos? Assim que se passa a chamada idade certa, não que eu acho que tem uma idade certa de educação, qualquer idade é uma idade para se aprender, mas é aquela que a gente chama de faixa adequada da educação, os países sempre fazem, olha, ou tendem a fazer a educação profissional integrada, a formação geral integrada à educação profissional, porque isso responde à expectativa daquele estudante, que não é só o simples estudante, tem uma família, precisa se sustentar, tem um trabalho a fazer, uma profissionalização. Veja, essa pessoa ainda não tem a sua formação geral, não tem a educação básica completa. O que acontece no Brasil para as pessoas maiores que 25 anos? Nós temos 14% das pessoas maiores de 25 anos fazendo esse tipo de formação. Agora, eu preciso falar que no Brasil a gente mede um pouco diferente, porque a gente não mede pela idade, a gente mede pelo tipo de curso, né? Então, lembra que a gente falou da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional? O PNE, na sua meta 10, o Plano Nacional de Educação, diz, olha, nós temos uma meta para integração entre a educação de jovens e adultos e a formação profissional. E a meta é 25%, ou seja, uma em cada 4 pessoas que fazem educação de jovens e adultos tem que estar integrada à educação profissional, aprendendo uma daquelas tantas profissões que a gente falou no começo, no nível técnico, certo? E também no nível da qualificação profissional. E aí nós temos o seguinte, a meta é 25%, é a meta pouquíssimo ousada, como você pode perceber no mundo. Mas no Brasil a gente chega no ano de 2019 a EJA integrada ao ensino médio integrado à educação profissional. Pessoas que fazem o ensino médio, educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. 3,1%. E
EJA integrada a ensino fundamental profissional, 0,6%. Vamos trocar isso em números para ficar mais fácil, em alguns outros números para ficar mais fácil de entender. Perto de 0,5%. Né? Então, imagine uma turma de ensino fundamental EJA. Não pensa na turma de ensino fundamental da criança na escola, não, é de educação de jovens e adultos fazendo ensino fundamental. Bom, no Brasil, de cada 200 turmas dessas, uma é de educação profissional. O que você acha disso? A gente fala muito dos resultados negativos da educação brasileira, e é verdade, a gente tem muito resultado negativo, mas esse é o pior, é o mais desastroso resultado que a gente tem na educação brasileira, dos 57 indicadores do PNE. Só está falando isso, puxando a brasa para a sardinha da IPT. Gente, hoje eu coordeno o monitoramento do Plano Nacional de Educação com as 57 metas, faço parte dessa equipe, coordenando essa equipe. Esse é o nosso pior indicador em termos de eficiência no país. É um desastre brasileiro, porque pensamos muito pouco na formação dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras. Agora, lembra que eu falei do estereótipo? Bom, o estereótipo da mecânica um pouquinho já limpou, né? Agora, dá uma olhada aqui, quantos são homens, quantos são mulheres. Desde 2013 até chegar em 2019, mais de 61% desses cursos que eu falei agora são de mulheres, 62% de mulheres, 38% de homens. Isso destrói um pouco também o estereótipo. A principal, a moda estatística é de mulheres na educação profissional técnica brasileira. Dá uma olhada agora aqui, quando a gente fala em cor-raça. A segunda linha, tá? A linha ali, não a mais de cima, a segunda mais de cima são os não declarados, tá? Os não declarados têm caído com o tempo. Agora vamos ver o que acontece à medida que os não declarados caem. O número de negros é o que está em cima, estava em 47,3% em 2013, chegou a 58%, mais de 58% em 2019. Olha o que é o número de brancos aqui, 10%, em torno ali de 10%. Isso da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. Quando a gente vai para o ensino técnico de nível médio integrado, por exemplo, aí nós temos que também são mais mulheres, cerca de 55% de mulheres, 45% de homens, aí de meninos e meninas, né? Também são mais negros, mas bastante equilibrado. O número de negros e brancos é bastante parecido. Agora, nesse, veja a discrepância. Então, quando nós falamos não para essa educação, a gente também tem que ter noção que a gente está falando não para que tipo de população, quem é essa população, para mulher. A moda estatística é de mulheres negras. É plural, tem homens, tem mulheres, tem negros, tem brancos, mas essa é a moda estatística, e eu acho isso muito importante de a gente dizer. Agora vamos falar só de todos os técnicos, tudo bem? O técnico, o famoso técnico, que você conhece tão bem, que muitos de vocês estudaram, talvez aí no antigo Cefet São Paulo, no Centro Paula Souza, hoje, né, hoje que é o Instituto Federal de São Paulo, enfim, a tradição que tem em São Paulo da educação profissional. Esses cursos técnicos, nós temos como meta triplicar eles durante a duração do Plano Nacional de Educação. E isso é o que tem acontecido de 2013 até 2019, desculpa. Temos de 1.602.000 matrículas, a gente tem que chegar em 4.800.000, isso é triplicar, e nós estamos com 1.874.000 matrículas. É pouco, gente. É um contingente que é significativo. São quase 2 milhões de estudantes. Na verdade, são mais de 2 milhões, tá? Nós temos um problema na contagem dos estudantes da educação profissional. Não vou poder me explorar muito nisso, quem sabe um outro dia. Mas o censo da educação básica, vocês sabem muito bem, ele tira uma foto da educação brasileira na última quarta-feira do mês de maio. Na educação profissional, assim como na educação de jovens e adultos, tem gente entrando no segundo semestre, assim como nas universidades se faz assim. O censo não pega a foto do segundo semestre, só pega a foto do primeiro. Então, isso diminui um pouco o número. De qualquer forma, é pouco. Pensa que na educação superior brasileira nós temos 8 milhões de estudantes.
E até alguém pode falar, então agora o Gustavo vai me dizer que tem que ter menos estudante na educação superior e mais estudante na educação profissional técnica. Não vou falar isso, porque isso é uma bobagem. Dizer que tem que diminuir o número de estudantes na educação superior está totalmente contrário ao que diz o PNE. Nós temos que expandir as matrículas na educação superior. É pouco ainda, 8 milhões, para um país que tem 220 milhões de habitantes. A gente tem que expandir a educação superior, mas a gente tem que expandir ainda mais, muito mais, a educação profissional técnica de nível médio, porque essa pirâmide está invertida. Quantos, então... será que é tão exagerado a gente ter 4 milhões e 800 mil pessoas estudando ensino técnico? Eu acho que não. A gente precisa expandir, a gente está nesse estágio. Agora, esses 1 milhão e 800, eles se dividem em formas diferentes. Então, olha só, gente, tudo isso é esforço de uma equipe, dessas 4 pessoas que falei, de algumas outras, para produzir esses números. Depois a gente passa todos eles para vocês, tá? Podemos passar a apresentação, todos eles já estão publicados, inclusive. A linha mais de cima é a linha do técnico subsequente. Pensa, esse estudante é o estudante que já fez o ensino médio. Ele não é o aluno do ensino médio, tem 960 mil pessoas. Mas quantas pessoas que têm educação básica no Brasil e nunca entraram na universidade e podem fazer um curso técnico subsequente? Ter uma ótima formação e ter melhores condições de agir na vida, no mundo do trabalho, ou eles estão livres da obrigação de trabalhar, homens e mulheres, não podem ter um trabalho muito bom e extremamente bem remunerado, e essa é a luta que tem que ser feita. Esses são os estudantes do curso técnico subsequente. Mas a gente tem também embaixo o técnico integrado, aquele que faz o ensino médio junto com o técnico. Alguns deles, muito deles, talvez a maioria, saia do curso técnico e vai fazer a universidade. Eu sou um exemplo disso. Eu fiz um curso técnico integrado e depois fui fazer engenharia e depois, veja, acabei descambando para a minha paixão, que é a educação, fui fazer mestrado, doutorado na área da educação. Acontece, e isso não é ruim para o país. Não pode alguém que faz um curso técnico depois migrar para um outro tipo de ensino. Isso é uma possibilidade, educação é caminhos de possibilidade, mas eu tenho certeza que esse curso técnico faz diferença na vida dessa pessoa e da sociedade que ela vive, e a gente vai mostrar isso com alguns números. Bom, abaixo nós temos o técnico concomitante, depois o curso normal e, por fim, a EJA, né, a formação técnica integrada a jovens e adultos, tão pequena, tão baixinha, que precisa ser motivada. Todas elas, né, mas aquela também em especial. Agora, algumas pessoas, eu vou voltar aqui, porque eu preciso discutir esse número. Falou, tá bom, Gustavo, números, importante, me convenceu, vamos pensar na educação profissional. Mas, vamos lá, será que é bom? A gente sempre ouve dizer, né, mas é ruim, o pessoal evade. E a gente dizer, com que números você diz isso? O pessoal não aprende, e aí vem aquele tipo de fala preconceituosa. Nós queremos mais que apertadores de parafuso, porque se tem, às vezes, a ideia que aquele saber profissional é um saber simples, tão simples que, às vezes, você não consegue consertar o chuveiro da casa, né? Que não consegue fazer um pão que vira uma pedra, porque não é um saber tão simples esse da qualificação profissional. Imagina de um curso técnico que tem que pensar na estrutura mercadológica, na estrutura de vender os produtos que produzem ou que são os seus próprios serviços. Isso não é simples. Organizar equipes de trabalho, imagine o trabalho de um mestre de obras, numa obra que você tem na tua casa, isso provavelmente ele tem um curso técnico de edificações. Que tipo de trabalho isso envolve? Bom, não, a gente sabe que não é tão bom. Então a gente falou, vamos começar com a evasão, não a evasão total, mas a taxa de evasão. Quantos daqueles de um ano para outro não continuam? E vamos pegar o ensino médio tradicional e vamos fazer uma pesquisa. Como que é isso no ensino médio tradicional? Como que é isso no ensino magistério normal, que ainda existe, alguns acham que não existe, mas ainda existe, em pouco número, mas existe, e como é no curso técnico integrado. E aí a gente chega nesses números. Olha, a linha mais de cima, a linha azul, é a taxa de evasão no ensino médio tradicional. Chegamos agora a 9%, tá? Em 2017. A linha do meio é do magistério, 7,5%. E a linha de baixo, 3,6%, o técnico integrado. É a menor evasão do técnico integrado, e eu pergunto, por que será?
Será que é porque o curso técnico consegue dar aquela tão sonhada contextualização que a gente tanto fala nas nossas reuniões pedagógicas? Que abordar a formação geral de acordo com uma contextualização da profissão é uma estratégia muito interessante que retém o aluno na escola? Talvez, é uma possibilidade para a gente investigar, mas esses são os fatos. A evasão num curso técnico integrado é essencialmente menor que a evasão num curso do ensino médio propedêutico ou normal magistério. Algumas pessoas dizem, mas a proficiência é muito baixa, né? Aí a gente pegou o Enem. E a gente fez o seguinte estudo para o Enem. A gente separou os estudantes do propedêutico, certo? Veja, quem faz o Enem é também o INEP, estão pegando as bases de dados do INEP, entre o propedêutico e o técnico. E aí, rede federal, estadual, municipal, privada. São 8 possibilidades para os estudantes aqui, né? E a gente falou, vamos ver como que são o rendimento desses estudantes por especialidade, né? Da prova, por eixo da prova, do Enem, do exame do Enem, e por esses tipos de escola. E olha o que a gente descobriu. Primeiro, que não era verdade que as melhores notas estavam todas nas escolas privadas propedêuticas. Não, não é verdade. As maiores notas estão no propedêutico federal. 622, tá? Primeira linha lá. A média das provas objetivas, 622,81. Mas não é essa a comparação que eu quero fazer com vocês. Eu quero fazer a seguinte. Vamos pegar o grupo que mais tem estudante no país, que são das escolas estaduais. O ensino médio, escolas estaduais é onde tem mais estudante. Então, vamos pegar aqui, ó, propedêutico estadual e técnico estadual. A gente sempre pensou, né, o aluno do curso técnico vai ter menor rendimento, porque ele tem menos aula de português, de matemática, ele está aprendendo mecânica, está aprendendo informática, está aprendendo enfermagem, está aprendendo cozinha, então talvez ele tenha um pior rendimento aqui. Vamos comparar? Olha, matemática estadual, propedêutica, 455,12, 488,22. Aí você vai para linguagem, ciências da natureza, ciências humanas, redação. Em todas elas, você tem uma proficiência superior nos exames, no Enem, do aluno do técnico estadual em relação ao propedêutico estadual. Na média, 514,24 contra 488,45. A gente acendeu esse alerta e as pessoas disseram, não pode ser verdade, não, veja, isso aí tem viés de seleção, porque os estudantes eles já entram, eles já têm um nível socioeconômico maior, aí a gente foi estudar o nível socioeconômico. Eles já entram por uma super seleção de entrada. Aí a gente fez alguns testes estatísticos. A gente fez uma base de dados longitudinal em que a gente acompanha o aluno desde a Prova Brasil em 2011, passando pelo primeiro ano de ensino médio, segundo, terceiro ano de ensino médio, pelas bases do censo, a gente tem acesso ao aluno pelo código do aluno dentro do INEP, tanto na Prova Brasil, quanto no censo, quanto no Enem, e a gente falou, olha, controlando as variáveis, um aluno que tenha o mesmo nível socioeconômico e que tenha a mesma proficiência na Prova Brasil, no final do ensino fundamental, ele sai sabendo mesmo em matemática e física, esse é o controle de variáveis estatísticas. Se ele for para esse tipo de rede, o que faz com que ele tenha mais proficiência lá no Enem, que ele aprenda mais a formação geral? E dava. E para a formação técnica. E isso nos chamou muita atenção. Por que será que, então, o mundo inteiro está apostando nisso e a gente ainda guarda um preconceito todo especial a esse tipo de formação? Aí a gente pedia, mas eu quero as notas do IDEB. E aí vocês conhecem muito bem o IDEB, né? A educação, o grande índice de qualidade da educação brasileira. E aqui é do ensino médio. Vocês conhecem a nota as metas do IDEB, no Plano Nacional de Educação, em roxo, era 3,5, vai subindo até a meta chegar em 6. Embaixo, em azul, é o resultado que a gente teve nos anos. Então, 2007, 3,4, em 2009, 3,5, em 2011, 3,7, em 2013, 3,7, em 2015, 3,7, em 2017, 3,8, e a gente dizia assim, a gente não, todo mundo disse, o ensino médio brasileiro não funciona, não tem o que fazer com o ensino médio brasileiro. E nós pedíamos o IDEB de quem faz curso técnico, e nunca tivemos esse número, porque até 2017 ele nunca foi divulgado. Porque dizia, olha, vai baixar, se calcular, e a gente fez uma peripécia, olha, foi um périplo.
a gente passeando pelo INEP, dizendo, olha, a gente precisa calcular o IDEB de quem faz ensino técnico, não só de quem faz formação geral. Nos diziam, olha, vai baixar a nota do IDEB, se já está todo mundo dando porrada no nosso IDEB, imagine. Bom, em 2019 foi calculado para os cursos técnicos também. O IDEB do ensino médio, não por isso só, foi para 4,2, mas eu quero mostrar para vocês o que aconteceu na comparação, porque dessa vez calculou o ensino médio propedêutico e o ensino médio técnico integrado ao ensino médio. Língua portuguesa, ensino médio tradicional, 278,4. Esses resultados são de 2 semanas atrás, tá, gente? Resultado do IDEB, saiu 2 semanas atrás. Ensino médio integrado, 306,7 é em língua portuguesa. Essa é a diferença de proficiência entre quem faz o ensino médio tradicional e quem faz o ensino médio integrado. Agora, na matemática, ensino médio tradicional, 277,3. Ensino médio integrado, 311,1. O que me diz desse resultado? Algumas pessoas dizem, não, mas tem que ver como que é no estado, porque aqui vai ser diferente. No meu estado, na realidade não é essa. Então, a gente vai olhar agora os resultados de língua portuguesa para todos os estados, tá? Todas as unidades da federação estão aqui, todas, sem exceção. Língua portuguesa tradicional, a barra mais verde, mais escura, e integrado ao ensino médio, ao ensino técnico, a barra verde-limão, em todas as unidades da federação, sem exceção, em todas elas que têm as 2 notas, a proficiência dos estudantes, o IDEB, foi superior para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, em língua portuguesa. E em matemática? Em matemática, para todas as unidades da federação, para todas, sem exceção, resultado de 2 semanas atrás, os resultados de quem fez um curso técnico integrado foram superiores aos resultados de quem fez o ensino médio tradicional. E agora, acredita, como é importante a gente pensar numa estratégia e a gente ver possibilidades. Veja que não são possibilidades exclusivas. Não são possibilidades exclusivas. A pessoa pode fazer curso superior em tantas áreas, ela pode fazer um ensino médio propedêutico, ela pode fazer licenciatura, bacharelado, curso superior de tecnologia, pode estar na qualificação profissional, não importa. Mas existe uma possibilidade muito interessante e que nós, no Brasil, estamos muito atrás do que se faz no mundo e que o mundo já conhece, que a gente está mostrando que os resultados no Brasil também demonstram isso. Olha, a gente tem só 8% de estudantes no curso técnico integrado. Não é interessante? Olha os resultados que se tem. Exige investimento? É lógico que exige investimento. Exige prestar atenção na formação de trabalhadores? Exige. Mas, como eu disse, a minha utopia de país é a utopia em que a gente tem um técnico muito bem formado, porque você tenta contratar para fazer a reforma da tua casa e não acha. É porque você não acha o técnico. É muito difícil você achar quem estudou para fazer isso, porque são poucos no país, são raridade. E aqueles que estudam, aqueles que estão dentro de uma rede ótima, como o Centro Paula Souza, por exemplo, ou como a rede federal aí em São Paulo, ou como outras redes privadas, o Senai, o Senac, enfim, em todos esses lugares tem um excelente ensino e tem uma excelente possibilidade profissional na vida. Agora, vamos falar então de salário. E aí, faz diferença? Aqui está um gráfico que a gente tirou a partir dos números da PNAD. Qual é a diferença salarial em quem faz ensino médio tradicional e quem faz ensino técnico? Quando sai o egresso. No Brasil, o ensino médio tradicional, R$ 1.537. E curso técnico, R$ 1.841. Cerca de 30% maior. Em todas as regiões do Brasil isso ocorre. Então, há também a vantagem financeira. Já adianto que a gente tem um nível socioeconômico, geralmente, de quem ingressa no curso técnico, geralmente é inferior ao outro grupo de comparação. Mas quando tem a saída, olha o que acontece. O rendimento superior. Então, são números muito interessantes de a gente ver. Além disso, a gente poderia falar de educação superior, não vou ter tempo de apresentar os números da educação superior, mas eu gostaria rapidamente de falar sobre isso, mas muito rápido. Olha, está vendo que tem as graduações brasileiras? Tem o curso superior de tecnologia,
Curso superior de tecnologia é educação profissional e tecnológica. Você sabia disso? Fala, mas é aquele curso, o pessoal chama de técnico superior, né? É aquele curso de curta duração, mas isso não vale. Não vale. 2 anos, 3 anos. Curso de 3 anos não pode ser sério, né? Não, curso superior é curso caça-níquel, só falta ser a distância. Gente, essa é mais uma coisa, eu precisava falar sobre isso, porque esse é mais um dos nossos atrasos. A gente vai para a Europa ficar batendo palma para europeu, e a gente que conhece a educação sabe que eles usam o Bolonha Process, o Acordo de Bolonha, o modelo 323, graduação em 3 anos, mestrado em mais 2 anos, doutorado em mais 3 anos. Então, em 8 anos, você vai da saída do ensino médio até o doutorado, mas no Brasil não, né? No Brasil, a gente tem que fazer o curso de 5 anos, e para ser bom mesmo, a engenharia, como eu fiz, para ser bom mesmo, tem que reprovar, 70% tem que evadir, e a maioria tem que se formar em 7 anos e meio, o tempo médio da formatura em engenharia no Brasil, dos sobreviventes, 7 anos e meio. Em outras formações também, eu sei que eu estou falando de engenharia, porque foi a que fiz, vocês conhecem outras realidades assim como eu. A gente tem que prolongar, porque ter o título de educação superior é um título de nobreza, e isso é muito particular no Brasil, né? Essa é uma coisa que também nos diferencia. Muitas vezes a gente recebe delegações estrangeiras e a gente tem que explicar por quê. Que quem tem título superior no Brasil, quando vai preso, vai para a cela especial. A gente precisa dizer, é difícil explicar, mas por que quem faz o curso superior pertence a uma classe que tem acesso a, por exemplo, concurso público. Tem muito concurso público, né? Ter título superior no que não importa a tua técnica, não importa a tua especialidade, importa que você tenha feito o curso superior. Isso é uma marca da nossa cultura extremamente bacharelesca, extremamente importante com o título, e não que não demos importância ao título, lógico que a gente precisa dar importância a quem faz a graduação, a quem faz a pós-graduação, o lato, estrito senso, eu nunca diria o contrário disso, mas como a gente tem isso exacerbado, e a gente diz que não existe uma possibilidade, assim como faz na Europa, de uma formação de 3 anos. Imagine, por exemplo, aquele menino, aquela menina, vou dar um exemplo aqui, mais comum do menino mesmo, e diz assim, eu quero fazer manutenção automotiva, eu não quero fazer engenharia mecânica, eu quero fazer manutenção automotiva, eu quero ter uma oficina especializada, eu quero mapear a injeção eletrônica, eu quero saber tudo desses carros modernos, vai chegar lá o cara no seu Audi, eu vou conectar o meu aparelho que eu aprendi, vou cobrar caro, minha oficina vai funcionar bem, eu também ou vou ter uma oficina mais popular, enfim, eu vou entender tudo o que faz o carro, mas eu vou aprender a administrar essa oficina, eu vou fazer com que isso seja um negócio que presta serviço de qualidade a toda a população brasileira, que aquele se identifica o serviço e eu ganho a minha vida fazendo serviço, junto com pessoas que trabalham junto comigo, com uma equipe. Não pode fazer um curso de manutenção em mecânica em 2 anos e meio, 3 anos? É errado ter um curso superior de tecnologia nisso? Ou se ele fala assim, não, eu quero fazer o design do carro, eu quero desenhar esse carro, será que ele não pode fazer um curso tecnológico em design? Não, Brasil, mas no Brasil a gente não vai fazer nunca um design de um carro. Não. O brasileiro desenhou o prédio da ONU em Nova York, Oscar Niemeyer desenhou o prédio da ONU, e a gente não pode desenhar um mísero de um carro. Será que ele não pode fazer um curso superior de tecnologia? Porque a gente não dá visibilidade a essa formação, uma formação de tanta qualidade que forma tantos profissionais importantes no país, e a gente ainda, às vezes, né, Petrobras, por exemplo, não aceita no curso superior de tecnologia. Não, tem que ser graduação, mas não pode ser CST. Quantas coisas precisamos, contra quantas coisas ainda precisamos lutar para ter esse tipo de formação aceita no Brasil. Mas aí o brasileiro, como eu digo, vai para a Europa, vai para a França, aí ele vai num curso, ele vai para Rochelle, numa escola técnica, e vê a formação de técnicos e tecnólogos, e bate palma e fala assim, isso que é chique, isso que é país, isso que é França. Mas se a gente oferece um curso superior em tecnologia em cachaça, cachaça. Curso superior de tecnologia em cachaça existe. As pessoas vão dizer que é absurdo. Por que é absurdo?
Por que que o francês pode gerar economia gigantesca com a produção de vinho e o brasileiro aí de Pirassununga não pode gerar a economia da sua cidade com a produção da cachaça, a cachaça de todos os tipos de qualidade que é vendida por um preço exorbitante fora do país, ou no sul, de onde eu venho do Paraná, mas o pessoal dos vinhedos de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, não podem também lá fazer no Alto de Urupema, de São Joaquim, em Bento Gonçalves, ter o curso superior de tecnologia em enologia, mas aí já é mais chique, né, Gustavo? Aí pode. Olha como a gente tem problemas com esse tipo de formação. Isso é formação em educação profissional e tecnológica. Mas não só. Tudo que está verdinho ali é que são uma faixinha verde. Nós podemos ter doutorado acadêmico em educação profissional, nós podemos ter doutorado profissional, nós podemos ter bacharelado, que são considerados EPT. A EPT, ela ocupa toda a cadeia produtiva nacional e todas as possibilidades formativas do país. Para fechar a minha apresentação, que eu sei que acabei de passar um pouquinho do meu tempo, eu preciso dizer que esses foram alguns dos primeiros esforços que a gente teve para sistematizar algumas das coisas que a gente acredita ser importante falar de educação profissional, mas que há experiências consolidadas também em educação profissional do Brasil, em avaliação da educação profissional. E eu quero terminar com uma pergunta para todos vocês e propondo não uma resposta, mas um primeiro caminho, que é, já que a gente falou tanto de educação profissional e mostramos alguns dos números, e dentro dessa nossa visão, que nós precisamos, eu gosto muito de Paulo Freire fala que a gente precisa expulsar o opressor de dentro da gente, a gente precisa expulsar uma voz da nossa cultura, que às vezes está latente dentro da gente, para poder falar a nossa própria voz, para poder falar a voz de um povo brasileiro, que é formado, na sua imensa maioria, por trabalhadores e por trabalhadoras, e que, para esse país ter condições de ser aquele país que a gente sonha, aquela utopia que a gente sonha, ele precisa pensar nessa formação. E a gente pergunta, como é avaliar essa formação? Essa é a última pergunta, eu vou até parar de compartilhar, pois vou continuar falando com vocês aqui. O que é avaliar essa educação profissional e tecnológica? E o que nós temos construído como possibilidades é que nós precisamos pensar em 3 coisas fundamentais. Uma é pensar que não é igual à educação básica tradicional, não é igual à educação superior tradicional. É muito bom fazer exame com o Enem, com o ENAD, mas a gente precisa de um tipo de avaliação diferente para a educação profissional, porque a gente precisa saber se essa pessoa, se essa mulher, se esse homem que fez ensino técnico, por exemplo, ele domina o fazer da sua técnica, que é um saber próprio, é um saber que a gente tem que valorizar dentro dos seus 13 eixos tecnológicos. Porque a formação geral a gente já viu que eles dominam, língua portuguesa, matemática, mas e o saber fazer? Será que domina? Será que isso é importante? Esse é um tipo de pergunta que a gente quer responder. Outro tipo de pergunta é a pergunta da pesquisa empírica que eu trouxe para vocês aqui. Números, a partir das bases que temos, não são muitas, mas que a gente vai construindo, esses são alguns primeiros esforços. Que números a gente pode ter sobre a educação profissional? Vamos buscar em diferentes bases, em diferentes colégios que ofertam educação profissional, o que a gente pode saber mais sobre esse público e sobre essa educação. E, por fim, quem faz a avaliação da educação profissional no Brasil? Nós não temos um sistema nacional de avaliação da educação profissional. Nós temos um sistema de avaliação da educação básica, nós temos um sistema nacional de avaliação da educação superior, mas nós não temos um sistema nacional de avaliação da educação profissional. Mas isso não quer dizer que não existam experiências. Como é que o Paula Souza avalia a sua educação? Como é que o Senai faz isso? Como é que o Senac faz isso? Como é que os colégios e as escolas estaduais fazem avaliação? Como é que a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica faz sua avaliação? Isso também é uma pergunta que a gente quer responder. E para responder essas 3 perguntas, nós, nos últimos anos, nos reunimos, ou mais especificamente, nos últimos 14 meses, com vários pesquisadores do Brasil inteiro e encomendamos alguns estudos, na verdade, 17 estudos, respondendo a essas, não respondendo definitivamente, de jeito nenhum, mas tentando jogar luz a essas questões. São 17 estudos que contam com a presença de alguns estudos inéditos, alguns que eu não apresentei aqui, feito pela nossa equipe do INEP,
alguns outros feitos por pesquisadores de universidades brasileiras, de institutos federais brasileiros, de escolas técnicas, trazendo outros resultados estatísticos, fazendo discussões conceituais, epistemológicas, e também desses ofertantes que eu disse para vocês, São Paulo Souza, Senai, Senac, Rede Federal, como que eles têm feito isso, estão relatando. Isso está formando um livro, que é o livro de avaliação da educação profissional e tecnológica, mas que o livro ele vai ser, que a gente vai poder compartilhar esses estudos com todos vocês, mas antes disso a gente vai fazer uma série de webinários, a gente vai fazer um grande seminário nacional, presencial, a pandemia não nos deixou nesse momento, mas a gente vai fazer uma série de webinários para discutir os resultados desses 17 estudos que a gente vai lançar ainda esse ano, e aí eu espero poder contar com a presença de vocês e com a discussão de todo esse público que pacientemente me ouviu até agora falar da educação profissional e tecnológica brasileira, e a gente guarda a esperança que esse esforço, mais um esforço da nossa equipe, especialmente, não só meu, mas da Ana Elizabeth, do Robson e da Suziane, que forma um grupo de avaliação da educação profissional e tecnológica no INEP, tenha surtido algum efeito, que a gente tenha o maior estado do nosso Brasil, a locomotiva do nosso Brasil, que é São Paulo, prestar atenção, perceber que até seus números da educação profissional têm caído um pouco em número de estudantes, mas que ainda é o maior ofertante nessa oferta profissional, e que essa fala tenha tido algum efeito e que alguns anos depois a gente possa colher mais frutos disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Gustavo, pela fala. É muito interessante ouvir novas ideias, novas experiências sobre educação profissional. Tenho certeza que foi muito proveitoso para todos que assistiram, para mim, para a equipe da Escritório de Evidências e para todos os servidores que assistiram. Então, acho que com o link passado, eu vou passar a palavra para o Gustavo, que é coordenador aqui do ensino médio, que está tocando a parte da implementação do Novotec aqui da SEDUC. E ele vai dividir o seu tempo com a Natália, que trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também implementando e diretora do Novotec. Legal, obrigado, Vinícius. Agradecer muito ao meu xará, Gustavo, aí, foi super legal a apresentação, os dados que ele trouxe. Até eu e a Natália, a gente está conversando aqui como foi legal escutar o Gustavo, e acho que essa última discussão aqui é uma que a gente mesmo, já se deparou muitas vezes com ela, né? Como avaliar o ensino técnico, e a gente que está muito imerso nisso, né? A Natália, mais do que eu, acho que uma dúvida constante, e acho que é fundamental agora, especialmente, né, com a implementação dos currículos do ensino médio, né, alinhados à Base Nacional Comum Curricular e as mudanças que a DB trouxe. E acho que um pouquinho o meu objetivo aqui é esse, né, é mais introduzir, né, um pouco da discussão do que a gente, né, como Secretaria, né, Estadual, tanto de Educação como de Desenvolvimento Econômico, tem feito, né, para implementar já algumas ações, né, expandir o ensino técnico no estado de São Paulo. E acho que, né, no âmbito aqui da Secretaria de Educação, né, é sempre importante lembrar, né, um pouquinho da construção, né, do currículo paulista, que foi homologado, aprovado e homologado 2 meses atrás, né, pelo Conselho Estadual de Educação e pelo secretário, também o Roseli Soares, né. Pode passar o slide, por favor, Nath. A discussão, né, de ensino técnico dentro do ensino médio, ela já tem alguns anos, né, o Gustavo já trouxe também alguns dados sobre isso, né, mas sempre que a gente fala, né, da construção do ensino médio, é importante trazer esses dados, né, no caso aqui, eu estou trazendo, né, desde 2008 essa discussão, né, que entrou na LDB, né, que o ensino médio, né, pode preparar o estudante para exercício de profissões técnicas, né. A LDB, que é uma lei de 1996, ela já trazia, né, a educação profissional e tecnológica, né, inclusive para o ensino médio, mas em 2008 ela inclui essa possibilidade, né, de integrar ao ensino médio, né. Então, o ensino médio como podendo preparar, né, o estudante para exercer profissões técnicas. Em 2014, a gente tem o Plano Estadual de Educação, mas poderia falar também
do Plano Nacional, né, porque o Plano Estadual ele deriva do Plano Nacional, né, que na Meta 11 traz, traz estratégias específicas para a expansão da educação profissional técnica de nível médio no estado de São Paulo. Pode passar? E em 2017, né, teve uma discussão mais forte sobre o ensino médio em nível nacional, já vinha tendo muito forte desde 2014, com o Plano Nacional de Educação, né, o CONSED especialmente, né, e o Ministério da Educação vinham discutindo muito forte o tema do ensino médio. Em 2017, a LDB de novo alterada para a inclusão e mexe um pouquinho na estrutura do ensino médio, né, dizendo que ele vai ser composto pela Base Nacional Comum Curricular e pelos itinerários formativos, né, que estão aqui, inclusive, no nosso currículo que foi aprovado. E acho que um ponto importante, né, nessa discussão, né, dos itinerários formativos, que a LDB traz as 5 possibilidades, né, que são as 4 áreas de conhecimento, né, vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, né, que é linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. O 5º itinerário que o próprio Gustavo trouxe, da formação técnica e profissional, né. E um ponto importante é o fato deles serem indissociáveis, né, então a formação geral básica e os itinerários formativos, né, e as diretrizes curriculares trouxeram isso com mais clareza em 2018, são 2 partes indissociáveis, então o currículo é composto por essas 2 partes que têm que conversar de uma maneira integrada. Pode passar? Aqui no estado de São Paulo, né, para concretizar, né, essas mudanças que a LDB trouxe em 2017, né, mas, de novo, né, que vem sendo discutida já há alguns anos, né, a gente construiu, né, para o ensino médio, né, isso para todo o ensino médio, não só para os estudantes de tempo integral, né, como era até então, né, até 2019, componentes flexíveis, né, do projeto de vida, as eletivas e a tecnologia. E também a gente começou a ter um grande debate na rede sobre o currículo paulista do ensino médio, no qual aí a gente teve a participação de mais de 140 mil estudantes e 18 mil professores, né. Esse ano, em 2020, a gente começou a implementação desses componentes do Inova, e outra coisa importante, que a Natália vai falar daqui a pouco, é o Novotec integrado, né? Uma política que já que deriva aí das mudanças na LDB, né, e que a gente começou a implementar esse ano e que a gente tem tido resultados bem legais. Ainda não avaliamos, né, e essa questão da avaliação ainda é um ponto importante para a gente de discussão, mas o que a gente tem visto é um engajamento muito legal dos estudantes, e a Natália vai falar melhor disso. Tivemos a consulta pública do currículo, tivemos mais de 400 mil contribuições para o documento curricular do Estado, né, esse documento, né, que vem aí como consequência das mudanças na LDB. E vamos começar também a formação do currículo. Especificamente sobre a consulta pública, eu vou falar um ponto também no próximo slide, mas acho que é importante colocar que a partir do ano que vem a gente começa a implementar para a primeira série o novo currículo, né? Então, toda a primeira série no ano que vem vai receber esse novo currículo. Na segunda série, em 2022, primeira e segunda série, em 2023 a gente fecha todos os estudantes do ensino médio recebendo esse novo currículo. Pode passar. Especificamente nessa consulta pública que a gente fez, é interessante ver a distribuição, né, de interesse dos estudantes pelos itinerários formativos, pelas áreas de conhecimento, né. A formação técnica é a que tem maior popularidade, digamos assim, mas todas aí, né, bem equilibrado essa demanda. Mais acho que um ponto super importante é quando a gente pergunta para eles o que determina para eles a escolha do itinerário é se preparar para o mundo do trabalho, né? Então, e isso acontece quando a gente cruza os dados até com estudantes que não escolhem a formação técnica como a primeira ou segunda opção, mas que colocam que, apesar disso, eles gostariam de se preparar para o mundo do trabalho. Então, esse é um ponto aí que é muito importante para a gente pensar, né, nessa política do ensino médio de uma maneira que atenda essas demandas dos estudantes, né? Pode passar? Aí aqui em São Paulo, então, a gente, né, essa é a distribuição, né, por estado de São Paulo, como que fica o nosso currículo, né? A gente tem 3.150 horas no currículo, né? Pode passar, que já é o máximo, né? É mais do que o mínimo exigido pela lei, né, de 3.000 horas, e a gente cumpre aí as 1.800 horas da formação geral básica e 1.350 horas de itinerários, né, sendo uma das possibilidades, como eu vou falar agora, a formação técnica e profissional.
né, a formação geral básica, né, é onde o estudante garante todos os aprendizados fundamentais deles em todas as disciplinas, então, independente do desejo do estudante, né, de se aprofundar em uma ou mais áreas de conhecimento, ele vai continuar tendo os conteúdos de todos os componentes, né, pode passar, e na formação, né, e nos itinerários formativos ele escolhe aí uma ou duas áreas de conhecimento ou a formação técnica e profissional, que aqui, como vocês veem, o que a gente tem hoje é o programa Novotec, né, da implementação técnica. Pode passar. Então, o que acontece, né, nos itinerários formativos, para fechar aqui a minha fala? O estudante escolhe uma dessas áreas, então ele vai identificar, de acordo com o que a escola ofertar, qual proposta de itinerário formativo está mais alinhada com o projeto de vida dele. Então, pode ser que seja, por exemplo, uma formação técnica e profissional. Então, a escola ofertando isso, ele vai ter a opção, né, de uma parte do currículo dele dentro do ensino médio ser a formação técnica, né, que hoje a gente tem o programa Novotec. Então, isso daqui é de escolha do estudante. Além dessas opções, pode passar? Os componentes do Inova também fazem parte do itinerário formativo, né? Então, as eletivas, né, que é a oportunidade dele já escolher, já desde, né, no caso do fundamental, exercitar essa escolha, né? A tecnologia e inovação, né, é um componente que, de acordo com a área de conhecimento, ele tem um viés diferente, né? E o projeto de vida, que é o componente fundamental para ajudar ele a escolher esse itinerário. Pode passar? Então, assim, para a gente, né, os itinerários formativos, eles são compostos, né, pela escolha do estudante, né, de uma ou duas áreas de conhecimento ou da formação técnica e profissional, mais os componentes do Inova, né. E aí eu vou passar para a Nath, que ela vai especificar com mais profundidade para a gente esse ponto da formação técnica e profissional, como que a gente está executando isso aqui em São Paulo. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Também queria agradecer o convite, obrigada também, Gustavo do INEP, Gustavo da SEDUC, foi muito legal, eu acho que faz todo sentido agora a gente apresentar exatamente o Novotec, a partir de toda a contextualização que Gustavo do INEP trouxe em relação à educação profissional e tecnológica, e o que a gente tem feito aqui no estado de São Paulo. O Gustavo trouxe toda a construção da implementação dos itinerários formativos dentro da SEDUC, e eu queria só fazer um parênteses que eu acho importante. Eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que no estado de São Paulo é a secretaria responsável pela educação profissional e técnica, e inclusive o Centro Paula Souza, que é, né, uma instituição referência no ensino técnico e profissional, é também parte da nossa secretaria. Então, não preciso dizer que o Novotec é um programa desenvolvido em conjunto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação e também pelo Centro Paula Souza. Aproveitando também uma fala muito importante do Gustavo do INEP, nós temos também uma atenção muito forte, tanto para a qualificação profissional quanto para as habilitações técnicas na secretaria. E na nossa coordenadoria, o nosso coordenador é o Daniel Barros, nós desenvolvemos uma série de programas que também destinam a EPT para o público adulto. Então, aqui o Novotec, claro, ele faz o recorte, porque a gente está falando de estudantes do ensino médio e da educação de jovens e adultos, mas também temos uma estratégia muito grande de qualificação profissional também para jovens adultos, pessoas que estão buscando reinserção no mercado, exatamente por entender como é útil e como é importante ampliar o acesso à EPT no estado de São Paulo. O Novotec, como já disse, tem esse recorte, né? Nós estamos falando de jovens estudantes da rede estadual paulista, e a nossa missão é exatamente essa, levar a formação profissional e técnica, conectar o currículo do médio, apoiar uma escolha, né, de um caminho profissional e oportunidade de geração de renda. Vale dizer aqui que o Novotec ele é totalmente gratuito, no momento ele não tem prova de seleção para os alunos. O nosso objetivo é integrar bastante o Centro Paula Souza com as escolas estaduais, né, o Centro Paula Souza com as ETECs, principalmente, que são as escolas técnicas, com duas diferentes formas de modalidades que eu vou apresentar para vocês, e, claro, uma coisa que é muito importante é exatamente alinhar as competências e as habilidades do mundo do trabalho e conectar a educação com o mundo do trabalho.
Como a gente faz isso? Nós temos 4 modalidades de oferta que também conversam com o que o Gustavo apresentou em relação às possibilidades dentro da educação profissional e tecnológica. O Novotec Integrado é a modalidade do técnico integrado ao médio. Eu vou detalhar um pouquinho mais adiante. E nós temos 3 modalidades que oferecem qualificação profissional, que são os cursos FIC, né, os cursos de formação inicial e continuada. O Novotec Expresso, que são os cursos aproximadamente de 200 horas aula, como formação complementar. O Novotec Virtual, que são os cursos de qualificação profissional online. E o Novotec Móvel, que é uma modalidade em desenvolvimento ainda, provavelmente lá para 2021, a gente vai oferecer cursos a partir de unidades itinerantes e móveis. E aí também, aproveitando os dados, a gente tem um gráfico aqui, realmente é muito difícil a gente ter dados, foi muito legal o que o Gustavo do INEP trouxe em relação a todas as quantificações que já foram possíveis fazer. E aqui o Novotec se baseia numa meta que também conversa com o Plano Estadual de Educação, que é triplicar o que hoje é oferecido em educação profissional e técnica no estado de São Paulo, levando o estado de São Paulo para próximos de países da OCDE, que já tem uma grande penetração da educação profissional e técnica para os jovens de ensino médio e também jovens adultos. Uma coisa que é super interessante a gente conversar é exatamente entender quais são as demandas hoje dos estudantes na rede. A consulta pública trouxe um dado super interessante já apresentado, que é o interesse desse aluno pelo 5º itinerário formativo, pela formação profissional. E a gente aproveitou e colocou nessa consulta também uma pergunta sobre quais atividades, mais especificamente, os jovens têm mais vontade de aprender. E os jovens responderam à consulta no estado. Este é mais ou menos o gráfico. Ali as atividades do ramo da saúde estão na frente e depois vem trabalhar na área administrativa, programação e desenvolvimento de aplicativos, que está totalmente voltado ao eixo de tecnologia da informação e comunicação, atividades de criação relacionadas ao direito, criação do meio artístico. Foi bastante interessante entender a demanda do estudante e esses que estão destacados com o símbolozinho ali do Novotec são as habilidades e as atividades que hoje nós já conseguimos oferecer com os nossos cursos dentro das nossas diferentes modalidades, especialmente aqui as do Expresso e do Integrado. E aí, conversando um pouquinho sobre o que é o Novotec Integrado, a Gustavo também trouxe para a gente toda a construção curricular do ensino médio. E neste momento, a matriz que nós estamos trabalhando é uma matriz integrada. Nós já temos turmas este ano e em 2021 nós vamos usar uma matriz em que o aluno na primeira série do ensino médio, ele tem 4 dias de aula da formação geral básica com os componentes tradicionais, digamos assim, da BNCC, né, Química, Língua Portuguesa, Matemática, com os professores da rede estadual. E um dia na semana, o aluno tem as aulas dos componentes do técnico com os professores da instituição técnica. Hoje é o Centro Paula Souza, então é uma novidade, uma inovação que nós estamos trazendo, buscando lá bater a nossa meta e ampliar o acesso, né, à educação técnica. Os professores hoje do Centro Paula Souza, há uma integração muito grande entre a ETEC e a escola estadual, e os professores vão até a escola estadual para dar as aulas do componente técnico. Esses alunos, na segunda e na terceira série, vão aumentando os dias em que eles têm componentes técnicos, e aí chegam a mais de 1.000 horas, 1.260 horas, nesse modelo de curso técnico. Então, ao final, eles saem com a conclusão do ensino médio, mais a habilitação técnica, que a gente entende que vai fazer bastante diferença, como os dados provam, por exemplo, em renda e também no seu desempenho nas avaliações, como, por exemplo, o Enem e o IDEB. E vale lembrar que, neste momento, nós não temos prova de seleção, faz tudo dentro mesmo da escola estadual, que, inclusive, a gente está tomando bastante cuidado com a infraestrutura, né? São cursos
que a gente precisa equipar um laboratório de informática muito bacana para poder desenvolver as aulas, e acontece tudo no mesmo turno, manhã ou tarde. A gente vai ter algumas experiências no noturno no ano que vem, já deixando aqui um spoiler, e também algumas experiências com as escolas em tempo integral. Então, esse é o Novotec integrado, o formato dele, e hoje, como eu comentei com vocês, nós já temos estudantes fazendo aquela matriz que eu acabei de mostrar, 4.900 estudantes em 131 escolas, e o que a gente tem colhido de depoimentos, enquanto a gente prepara uma avaliação bem robusta, porque com certeza a gente quer fazer isso, a gente tem colhido alguns depoimentos bem legais, por exemplo, o Matheus, ele é aluno Novotec integrado, ele disse que ter o curso técnico com o médio ajuda mais ainda, e é algo para acrescentar no currículo, e a gente pegou um depoimento da professora Natiele, ela disse que ela percebe que os alunos amadurecem a questão de carreira e como é o mercado de trabalho. Então, o Gustavo trouxe, será que é aquela contextualização, né? Será que o ensino médio está conversando com a realidade, que é uma característica que a gente sente muita falta quando observa e analisa e conversa com os estudantes de ensino médio? A gente tem uma hipótese de que sim, o técnico ele traz sim essa conexão com a vida real, né? Com a vida do pós-ensino médio. Nós também tivemos que nos adaptar, por conta da pandemia, levamos os alunos também para as aulas online, e o desempenho tem sido bem interessante também. Os alunos estão ativos e conseguem assistir às aulas e entregar as atividades. E uma coisa que é muito legal, nós estamos preparando uma super expansão para 2021, então a gente quer melhorar esses números de São Paulo. São Paulo é um estado que se destaca em relação à produtividade econômica e à renda, então renda per capita de produtividade, então a gente precisa realmente melhorar esses números, e o Novotec também está aqui para isso. Nós vamos fazer a maior expansão de vagas de um ano para o outro na história do estado, também é uma informação aí já de primeira mão. Em 2021, a gente pode chegar a mais de 20.000 estudantes ingressando na primeira série do Novotec integrado, somado aí aquelas vagas que estarão na segunda série, a gente pode chegar aí em mais de 25.000 alunos, alcançando todas as diretorias de ensino, né? Aqui, diretorias de ensino são as divisões regionais do estado de São Paulo para a administração da educação, 470 escolas estaduais, e aí chegando aí em 242 municípios. E também, para não deixar de fora, a gente explicar um pouquinho dos cursos, né? Agora, neste momento, nós estamos focando em cursos que são possíveis de serem realizados dentro das escolas estaduais. Nós sabemos que a infraestrutura ela é muito relevante para a condução com qualidade de um bom curso técnico. As ETECs são referência e são exemplo de equipamentos muito bem estruturados, e elas têm lá os laboratórios específicos, como, por exemplo, dos cursos da área de saúde, dos cursos da área de produção industrial, como edificações, química. Então, neste momento, o Novotec integrado nas escolas estaduais, ele vai conseguir oferecer esses tipos de curso, que são também cursos parte de eixos que são que têm a maior demanda, tanto do mercado de trabalho quanto dos estudantes. Nós vamos oferecer curso de administração, informática para a internet, recursos humanos, logística, desenvolvimento de sistemas, marketing, serviços jurídicos, guia de turismo e contabilidade. E uma coisa que a gente sempre destaca na secretaria são cursos alinhados com as profissões de futuro. Então, a gente sabe o quanto que o eixo de gestão e o eixo de tecnologia da informação estão em alta e vão continuar em alta para, por exemplo, suprir uma demanda do mercado de contratar profissionais de Big Data, de TI, de marketing, de logística e muito mais. Então, a gente está sempre aí também de olho no que o futuro precisa ir para o mundo do trabalho. Também, para já fechar a minha fala, finalizando aqui a apresentação do Novotec, trazer que os cursos de qualificação, as modalidades de qualificação profissional que oferecem os cursos FIC, também já estão a todo vapor, conseguindo chegar e qualificar os alunos. Então, por exemplo, o Novotec Expresso, ele já atingiu mais de 17.000 alunos entre o ano passado e este ano. O Novotec é um programa que nasceu o ano passado, então ele ainda é bem jovem, mas a gente já está chegando aí a muitos alunos em todo o estado de São Paulo. Trouxe uma foto só para vocês verem, uma turma de auxiliar de logística lá na FATEC de Barueri,
os estudantes também têm essa possibilidade de terem acesso aos equipamentos das FATECs e das ETECs, do Centro Paula Souza. E o Novatec Virtual, já temos aí 8.000 alunos fazendo, 7.000 alunos fazendo cursos de inglês também, porque nós fizemos parcerias super legais com empresas que dão, por exemplo, cursos de inglês, como é o caso da EF, Education First, e a Digital Innovation One também. Então, tem esses cursos disponíveis lá agora no nosso site, para quem quiser já começar a fazer um curso de inglês ou de tecnologia. O Expresso encerrou agora as inscrições e um novo grupo de alunos também vai começar as aulas ainda este ano, o gás final para aproveitar e fazer uma qualificação profissional. E o ano que vem a gente tem aí essa grande expansão do Novatec Integrado, principalmente voltado aos alunos que vão ingressar na primeira série. Então, não preciso dizer, reforço também o que já foi apresentado, a gente tem um potencial muito grande de conectar o ensino médio com o mercado de trabalho, aproveitando a janela do novo ensino médio, mas também trazendo opções de qualificação profissional, além das habilitações técnicas, e o Novatec está aqui para isso, somando esforços às Secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico, Centro Paula Souza, e as demais instituições de qualificação e habilitação da educação profissional e tecnológica. Muito obrigado, Gustavo da SEDUC, Natália da SDE. Agora tem nome e sobrenome, né, para falar, com tantos Gustavos, tanta gente aqui. Muito obrigado também, Gustavo do INEP, pela fala. Muito interessante ouvir a palavra de vocês para uma temática tão importante que é a educação profissional, a educação tecnológica, e saber o panorama do que é a educação profissional no Brasil e o que vem sendo feito aqui em São Paulo, o grande polo ofertante das maiores o maior número de vagas de educação profissional aqui do Brasil. Então, infelizmente, acho que o papo foi tão proveitoso que a gente acabou o nosso tempo, a gente não pode acabar prejudicando a grade do que vem aí no aplicativo do Centro de Mídias. Então, a gente não vai ter tempo para perguntas, mas eu vou enviar as perguntas a vocês, a Natália, o Gustavo do INEP, o Gustavo da SEDUC, para, se vocês acharem pertinente, responderem ao e-mail que está ali no documento que eu enviarei a vocês. Então, bom, eu agradeço demais a presença de vocês, a presença tanto dos seminaristas quanto dos servidores, do pessoal que assistiu e acompanhou nessa sexta-feira à tarde tão calorosa, tão calor no Brasil inteiro, acompanhando uma discussão tão bacana e tão interessante e importante para o desenvolvimento educacional, profissional aqui do país e da sociedade. Então, eu agradeço muito a palavra de vocês. Se vocês quiserem dar um tchauzinho aí para o pessoal, eu só vou pedir para ser breve, porque a gente está com pouquíssimo tempo mesmo. Então, eu fico aqui, fica a palavra a vocês. Valeu, galera. Foi um prazer falar com vocês. É um prazer falar desse assunto tão importante aí. Obrigada, pessoal. Reforço também. Agradeço quem assistiu e estamos à disposição para responder às dúvidas. Também quero agradecer e quero também agradecer a apresentação do Gustavo. Me alegrou muito ver esse interesse que você... E essa pesquisa, vendo qual é o interesse do jovem e tal, o 5º itinerário formativo na frente. Quero ter acesso, por favor, a esses resultados. Então, muito obrigado pela apresentação. E você também, Natália, fiquei muito entusiasmado com os projetos aí de São Paulo. Quero conhecer melhor assim que tiver algum tempo para a gente conversar também. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, pessoal. Então é isso. Semana que vem a gente vai ter uma conversa sobre... Encerrou? A gente vai ter uma conversa sobre o IDEB 2019, sobre a importância de avaliações externas do desempenho escolar com o Moreno e com o secretário Rocieli Soares. Então, até a próxima. A semana que vem estamos aqui e tchau, tchau.